Descrição técnica do código de problema OBDI, sensor de temperatura do combustível, um circuito intermitente. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, Nissan, Ford, Fiat, Chevrolet, Toyota, Dodge, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Em termos simples, um código armazenado P0184 significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um sinal de tensão do sensor de temperatura do combustível, ou circuito, que é intermitente ou irregular. A refere-se a uma área do circuito em oposição a um circuito ou componente específico. Os sensores de temperatura do combustível, em veículos equipados com OBDI, geralmente são integrados ao alojamento do sensor de composição de combustível. O sensor de composição de combustível fornece uma análise precisa da composição do combustível e da temperatura do combustível ao PCM, um pequeno mecanismo computadorizado. O sensor de composição de combustível é encontrado em linha entre o tanque de combustível e o trilho de combustível. O combustível que passa pelo sensor de composição de combustível é avaliado para determinar a porcentagem de etanol, água e outros contaminantes. Os padrões de forma de onda quadrada, representando tensão, são inseridos no PCM de acordo com o nível de contaminação no combustível. Altas concentrações de contaminação de combustível são indicadas por frequências de forma de onda mais curtas. A frequência da forma de onda também pode ser explicada como o lançamento vertical do padrão. Os veículos flex fuel normalmente funcionam bem com níveis de composição de combustível que são tão altos quanto o etanol a 85%. A porção horizontal da forma de onda representa a temperatura do combustível e é reconhecida pelo PCM como largura de pulso. Quanto maior a largura de pulso da forma de onda, maior a temperatura do combustível que passa pelo sensor de composição de combustível. Entre 1 e 5 milissegundos, centésimos de segundo, é a variação usual da largura de pulso nos veículos OBDI. Se o sinal da temperatura do combustível parecer intermitente ou irregular, um código P0184 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento 1000 poderá acender. A maioria dos veículos equipados com OBDI exigirá vários ciclos de ignição com falha para a iluminação 1000. Gravidade e sintomas do código. Este código deve ser tratado como severo porque a temperatura do combustível é usada para calcular a estratégia de entrega de combustível em veículos flex. Os sintomas de um código P0184 podem incluir outros códigos de composição de combustível podem estar presentes. Possível iluminação 1000. Não há sintomas óbvios. As causas possíveis para a definição desse código são caneta, curto-circuito ou fiação ou conectores danificados, sensor de temperatura, composição de combustível com defeito, sensor de temperatura do ar de admissão ou um PCM com sensor de temperatura ambiente ruim ou um erro de programação do PCM. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico (TSB) para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Um scanner de diagnóstico, com um DVOM integrado e um osciloscópio, é possivelmente a melhor ferramenta para diagnosticar um código P0184. Uma fonte de informações do veículo como o Data DIY e um termômetro infravermelho também podem ser muito benéficos. Um começo apropriado para qualquer diagnóstico é uma inspeção visual de todos os chicotes elétricos e conectores relacionados. Fiação e conectores danificados, queimados ou corroídos devem ser reparados ou substituídos. Em seguida, você deseja limpar os códigos e testar novamente o sistema. Gosto de utilizar o modo de prontidão OBDI quando vários ciclos de falha são necessários para a iluminação 1000. Quando os reparos forem concluídos, limpe os códigos e, em seguida, conduza o veículo normalmente. Seus reparos foram bem-sucedidos se o PCM entrar no modo de prontidão. O mau funcionamento ainda existe se o código for redefinido. Um sinal de referência de 5 volts e 1 terra são fornecidos ao sensor de composição de combustível, que é da variedade de resistência variável. O sensor de composição de combustível completa o circuito e fornece ao PCM um sinal de tensão de temperatura de combustível flutuante.
fabricante. Teste a tensão de referência e o aterramento no conector do sensor de temperatura do combustível usando o DVOM. Se você não encontrar a tensão de referência no conector do sensor de temperatura do combustível, use o DVOM para testar os circuitos correspondentes no conector PCM. Se nenhuma tensão de referência for descoberta no conector PCM, suspeite de um erro de programação PCM ou PCM com defeito. Contemple a falha do PCM apenas como último recurso. Usando o osciloscópio, você pode monitorar dados ao vivo em padrões de formas de onda se a referência e o terra estiverem presentes no conector do sensor de temperatura do combustível. Use o termômetro infravermelho para obter a temperatura real do combustível e compare-a com a temperatura revelada pelos padrões de forma de onda no osciloscópio. Se a temperatura do combustível, revelada pelos padrões de tensão da forma de onda, não coincidir com a do termômetro, suspeite que o sensor de temperatura do combustível esteja com defeito. Notas adicionais de diagnóstico: use o DVOM para testar a resistência do sensor de temperatura do combustível de acordo com as recomendações do fabricante. Nota: desconecte todos os controladores relacionados antes de testar a resistência do circuito com o DVOM.